Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia na primeira página em Gênesis. E é o texto que eu escolhi para conversarmos hoje, fechando essa série que nós estamos falando sobre a alegria. A alegria. Enquanto você abre a Bíblia, eu gostaria de conversar com você sobre essa palavra alegria. Essa palavra alegria ela é muito forte, tanto no Primeiro Testamento quanto no Segundo Testamento. No Primeiro Testamento está expressa em júbilo, louvor, e também na palavra bom, que foi o que nós lemos no Salmo 133. No Novo Testamento, principalmente na carta de Paulo aos Filipenses, que, se você conhece o contexto bíblico, foi a carta que Paulo escreveu estando em prisão, não é? E ele expressa esse versículo falando, alegrai-vos, alegrai-vos. Essa palavra de Paulo, alegrai-vos, nos faz pensar que esse conceito de alegria bíblico é diferente do conceito de alegria que eu e você muitas vezes estamos usando. Alegria no conceito bíblico não é um sentimento, mas é uma prática devocional. Da mesma maneira como Paulo falou orai-vos, ele fala alegrai-vos. A alegria não é uma expectativa do ser humano de ser tomado por uma força ou um sentimento espontâneo. E de repente eu estou alegre, mas no conceito bíblico é uma dedicação, uma devoção, um esforço, uma intencionalidade. Alegrai-vos, alegrai-vos. Mas há um contexto onde essa intencionalidade da alegria é favorecida, que é a comunhão. Quando eu me encontro com um outro ser humano, há possibilidades maiores de alegria. E é isso que nós vamos então ver em Gênesis. Se você conhece o texto de Gênesis, texto maravilhoso e enigmático, textos cheios daquilo que a gente pode chamar de arquétipos, que expressa não somente algo histórico, mas algo que vale para toda a eternidade. Isso é algo que a gente pode dizer como arquétipo. Em Gênesis há uma história de um homem e de uma mulher, mas que recebem nomes genéricos para que eu e você nos identifiquemos com ele. Por isso, sempre quando alguém, e aqui no Colégio Água Viva isso acontece bastante, estudantes vêm para mim e falam, pastor, Adão existiu de fato? E a pergunta é, o foco não é esse. Sempre eu converso com os estudantes a respeito disso na igreja, se Adão de fato existiu. E o foco do escritor de Gênesis não é somente pensar na existência histórica de Adão. Adão pode ter sim existido historicamente, mas o foco é, Adão fala além dele mesmo. Por isso que ele recebeu o nome de humano, ou humanidade, que é a tradução do nome que foi dado para esse personagem, que expressa além de si, algo que vai além de si. Quando eu falo de Adão, eu estou falando de mim, e estou falando de você. Isso me faz pensar que eu tinha um amigo, que ele falava, quando eu subir no céu, eu quero dar um soco na cara de Adão. Quando eu subir no céu, a primeira pessoa que eu vou encontrar vai ser Adão. E se a gente pensar que ele dá um soco na cara de Adão, é dar um soco em si mesmo. Que é o que Paulo falava, eu desfiro os socos em mim mesmo, matando o Adão que há em mim. Porque eu desejo que o novo Adão, que é Jesus, viva. Então, se você tem planinhos de vingança na eternidade, se você está planejando encontrar Adão naquela esquina, você pode encontrá-lo hoje ao olhar no espelho. Adão fala de mim e de você. Mas há algo positivo, porque tudo aquilo que foi dito no Éden fala a respeito de mim e de você. Se você está aí, então na página ou no seu dispositivo móvel, no primeiro capítulo de Gênesis, Deus diz muitas coisas.
Eu destaquei 11 coisas que Deus diz. Deus diz no verso 3 para que haja luz. Deus diz no verso 6 para que haja o céu. Deus diz no verso 9 para que haja a terra. E aí por diante. E Deus diz muitas coisas. Haja luz, haja céu, haja terra, haja sol, haja estrelas, haja animais no mar e nos céus, hajam também animais na terra. Tudo aquilo que Deus diz em Gênesis diz respeito à minha identidade e à sua identidade. Tudo aquilo que Deus diz no Gênesis fala a respeito de mim e de você. As marcas do Gênesis, dessa história bíblica, já alcançou a nossa cultura. Creia, para pessoas que são cristãs e para pessoas que não são cristãs, as palavras de Deus ditas no jardim ecoam para a cultura. E eu quero provar isso que eu estou dizendo a você. Luz, terra, animais, plantação, marcaram profundamente a vida de todo ser humano, ao ponto de todo ser humano buscar essas coisas que Deus diz. Quando nós somos jovens, nós nos apaixonamos, nos enamoramos por alguém, desejamos estar perto dessa pessoa, e desejamos ir para um lugar onde rapidamente a gente coloca plantas e animais. Nós chamamos de casa e nos sentimos no lar quando nós cumprimos exatamente as palavras que ecoaram em Gênesis. Se eu for em tua casa, eu vou encontrar um vasinho de planta. E se eu for em tua casa, talvez eu encontre um animal. E se você for louco igual eu, 5 animais. É porque os Adãos de casa, pecadores, gostam muito de animais. E você vai lá encontrar o Mil, que é meu gato, vai encontrar a Dorothy, que é uma vira-lata, vai encontrar o Ben, que é um maltês, e a Luna, que é um labrador. E eu sempre gosto de lembrar que quando eu fiz a mudança de Dourados para cá, eu vim com todos esses animais num Celta, mais os outros animais racionais, que talvez não pensaram tanto naquele momento. Mas o que eu quero dizer é que a voz de Deus no Gênesis criou a nossa cultura. O ser humano se sente bem pescando. Você pode falar, eu não. O ser humano se sente bem colocando os pés na terra, encontrando um riacho, estando perto de animais. Nós temos na nossa cultura zoológico para ter uma possibilidade de nos aproximar daquilo que é exótico. Porque lá em Gênesis, quando Deus gritou, essa comunhão do ser humano com a flora e a fauna faz parte da nossa identidade genética. Eu e você nos sentimos completos quando nós temos uma outra pessoa e quando nós temos à nossa volta árvores e temos à nossa volta animais. Isso então mostra que tudo aquilo que Deus fala em Gênesis criou algo. E eu quero ler com você um versículo, verso 2, capítulo 18, que é muito, muito lido em matrimônios. Por conta da sua segunda parte, que é quando Deus, na segunda narrativa de Gênesis, cria Eva, que é uma auxiliadora idônea. No entanto, eu quero ler somente a parte A do versículo, que é: não é bom que Adão esteja só. Eu gostaria de pensar nessa frase. Não é bom que o homem esteja só. E aqui eu gostaria de usar a palavra humanidade, porque, como eu disse, a palavra Adão, na narrativa de Gênesis, é para aquele personagem, mas na concepção cristã, Adão fala a respeito de mim e de você.
Então repitam comigo: não é bom, não é bom que a humanidade esteja só. Quando Deus disse isso, quando Deus proclamou isso, Ele proclamou uma verdade para a humanidade, vocês entendem? Ele instalou no meu coração e no seu coração essa verdade. Assim como quando Ele disse: haja luz, haja terra. Uau, esse eco, gostei. E tudo se fez quando Ele disse: não é bom que estejam só. Ele instalou no meu coração e no seu coração o que as teorias da psicologia ou da educação chamam de socialização, a necessidade do ser humano ser um ser social, interativo, a necessidade do ser humano se constituir como humano na interação com o outro, a alteridade, todas essas verdades que a ciência foi descobrindo, é por conta da carência humana que foi colocada no meu coração e no seu coração, quando Deus disse: não é bom, não é bom. E diferente de tudo aquilo que Ele ia criando, e Ele falava: é bom, é bom, é bom. Ele disse não é bom. E eu e você estamos dentro dessa verdade espiritualmente proclamada no cosmo. E eu e você somos desafiados a viver uma cultura que diz: é bom que você fique sozinho. É bom que você compreenda que o outro é um adversário. É bom que você seja mais do que o outro. É bom que você se resguarde na sua própria vida. E nós somos convidados a restaurar aqui a alegria do é bom do Senhor, que diz que é bom que eu fique contigo. Eu até tinha sugerido para uma frase ser colocada aqui, se é a frase de Jobim que diz: é impossível ser feliz sozinho. Vocês conhecem essa canção? Essa música, ela tem como refrão essa questão de que eu vou te contar algo, de que eu preciso estar com alguém. Essa verdade, meu irmão e minha irmã, e eu gostaria agora de descer perto de você. Permitam-me chegar próximo à mesa. Quando Deus foi dizendo as coisas no Gênesis, e quando Ele então colocou a verdade que é impossível da gente ser feliz e encontrar a plena verdade ou a sua plena vontade ao estar só, isso, como eu disse, trouxe verdades ou trouxe realidades não somente para aqueles que são cristãos. Como eu disse aqui, em toda casa você vai encontrar um xaxim, você vai encontrar uma samambaia, você vai encontrar plantas e encontra animais, porque o Adão e Eva que há em mim e em você deseja estar perto da flora, da fauna, e deseja estar perto do outro. Quantos têm plantas aqui em casa? Quantos desejam ter mais plantas aqui em casa? Vocês viram, é essa loucura que vai acontecendo. A gente compra um vaso e compra outro vaso e compra outro vaso. Quantos têm animais aqui em casa? Quantos como eu têm 2 animais aqui em casa? Quantos como eu têm 3 animais aqui em casa? Quantos como eu têm 4 animais aqui em casa? Aí já começa a diminuir os loucos, né? Mas é isso. O nosso desejo de estar perto de animais e de plantas e das pessoas é porque isso foi constituído no Éden. Isso que eu gostaria de deixar muito claro, vocês entendem isso? O desejo de um jovem começar a namorar alguém, não sei porque está olhando, né, diretor? O desejo de uma jovem desejar estar perto de alguém e constituir casa é porque essa verdade foi ecoada no nosso coração. Assim como haja luz, houve luz. Deus disse:
haja comunhão, e a comunhão então instala no meu coração e no seu coração. É por isso que a igreja, e agora eu quero fazer um remember, quero fazer aqui um momento nostálgico. É por isso que a igreja, logo que chegava numa cidade, logo depois de construir o templo, ou como parte do templo, construiu o quê? Um salão social. Vocês se lembram disso? As igrejas chegavam, se fosse presbiteriana, logo tentava fazer um projeto educacional, porque faz parte da missão da igreja ter um projeto educacional. Presbiteriano do Brasil, presbiteriano independente, tem isso como sua identidade. Chega, institui a igreja e institui um projeto educacional. Mas também as igrejas chegam, e isso eu estou dizendo independente de igreja católica ou evangélica, chega, constitui o templo e constitui um salão social. E nesse salão social aconteciam muitas coisas. Quantos aqui frequentavam o salão social? Essa geração está morrendo, né? Estou me preocupado. No salão social aconteciam algumas coisas, e a nossa fé brotava em meio a 3 elementos. A fé no salão social era a fé que era fortalecida depois de ouvir a pregação do pastor. Depois da pregação do pastor, querido, era no salão social que as coisas aconteciam. Desde dizer, essa pregação nada a ver, até falar, foi uma bênção, até dizer, a dona Benedita devia estar aqui, né? Tudo isso acontecia no salão social. Era no salão social que a palavra era mastigada. E a palavra era mastigada em meio a 3 elementos que eu gostaria aqui de lembrar. O primeiro elemento é o chamate. Todo salão social tinha chamate. Todo salão social tinha chamate. Algum irmão lembrava do limão, ficava um pouco melhor, chamate gelado com limão. Um outro elemento muito importante que tinha no salão social, pipoca com revezamentos de bolacha. Muitas vezes tinha uma escala entre pipoca e bolacha, mas você sabia, ou era pipoca ou era bolacha. Pipoca, bolacha e chamate, ou pipoca barra bolacha e ping-pong. O ping-pong. Em meio a pipoca, bolacha e ping-pong, a minha fé foi formada. E ganhar do pastor, ganhar do presbítero era demais. Vê-lo cair ao tentar buscar a minha cortada era algo que meu Adão ressuscitava em mim. E eu falava, yeah! E era o único momento que eu conseguia tirar sarro do pastor, tirar sarro do presbítero. E o pastor, depois de pregar, falava, agora você vai ver, moleque. E aí ele tirava o paletó. Quando o pastor tirava o paletó, era a hora que eu via o Adão e não mais o pastor. Porque o pastor também, que tinha vivido no salão social da sua igreja, sabia jogar ping-pong. Muitos presbíteros sabiam jogar ping-pong. Muitos diáconos e diaconisas sabiam jogar ping-pong. E aí a coisa pegava. Porque daí aquele irmãozinho que estava fazendo louvor ali, largava o louvor e ficava em torno da mesa de ping-pong. E a coisa ficava feia ali. Na verdade, ficava uma bênção. Porque era no meio então do ping-pong, e aí você se cansava e ia lá, não, deixa eu tomar um chá. E aí você parava e tomava chá. Depois de tomar chá, você pegava então a bolacha ou a pipoca. E aí falava, é porque minha mão está oleosa da pipoca, pastor. E quantas vezes de fato você ia cortar e voava na cabeça do pastor, às vezes de um jeito proposital, a raquete. Nessa igreja de chá, pipoca e bolacha, a minha fé ia se formando. Porque eu ia aprendendo que o pastor é um ser humano que está tentando buscar a Cristo. Tentando buscar a Cristo. E os presbíteros também são pessoas que estão tentando buscar a Cristo. E ali, pipoca, chá, bolacha, ping-pong, e no fundo tinha alguns cânticos. Vocês se lembram dos cânticos que a gente cantava nessa época? Quem aqui pode citar um exemplo de um cântico que a gente cantava nesse contexto? Eu lembro de alguns. Satisfação, não há melhor. Sou de Jesus, satisfação sem fim. Ótimo, assim, uma outra música que a gente cantava nessa, o cara de violãozinho ali, toca essa, pastor, toca essa, toca essa. Qual outra música que a gente cantava? Oi? Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Eu tenho em Jesus.
Olha isso, se eu fecho os olhos, já vem o gosto de pipoca. Qual uma outra canção que a gente cantava na social da igreja? Vamos uma terceira? Oi? Começou Vencedores por Cristo, Logos, né? Aí já é uma outra época, mas ok. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livra. Glórias a Deus. Eu me lembro de uma outra, agora não é essa, eu quero falar da minha, que eu lembro, mas eu lembrei de uma outra assim que... porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mas agora eu vou falar uma que eu lembrar. Essa eu tenho que contar para vocês, porque tem uma história. A que eu lembrei é assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, uou, aí acolá, mas de novo levanta e come. Gente, o pessoal do fundão da igreja, eu e minha galera, terminava essa canção, a gente falava, tem também aquela lá, pastor, lá, 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 lá. E o pastor falava, isso é Silvio Santos, rapaz. E pior que sempre ele falava. E a gente adorava ver o pastor louco no salão social, porque é uma coisa que a gente não podia fazer no templo. Mas essa música, viu, tem a mesma melodia. Lá, 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 lá. E pior, eu falava, pastor, cabe, porque agora é hora de alegria, cabe, pastor. E o pastor ficava tiririca da vida. E aí, quando ele estava parando de ficar tiririca, a gente via, lá vem o pastor, lá, 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 lá. Rapaz, adolescente é Adão mesmo na igreja, né? Adolescente é Adão. E ele estava parando, e que coisa boa. Essa igreja, então, regada de pipoca, de chá e cânticos, é que me formou. Que acontecia depois do culto. Ou, eu entendi depois que não era depois do culto, é que era o culto, entendem? Fazia parte. Não era um anexo o salão social. O salão social era a igreja. Era a igreja. E hoje, eu e você, que estamos na geração do século 21, vivendo um cristianismo do século 21, somos convidados a voltar. Não porque aquele pastor que você está lembrando, ou aquela presbítera ou presbítero, não, presbítero, né? Porque não tinha presbítera. Não porque aquela diaconisa te falou, não por isso, mas porque Deus ecoou no Éden. Não é bom que a gente esteja só. E eu e você hoje, estamos aprendendo a fazer uma igreja, mesmo que seja nas dores, de ir contra uma fala do Senhor no Éden. E é possível viver essa vida, e nós estamos vivendo essa vida. Nós estamos vivendo essa vida da possibilidade de viver contra aquilo que Deus gritou no Éden, que não é bom que o homem esteja só. Mas você pode estar falando no seu coração, pastor, eu consigo viver só. E é isso que eu estou dizendo, nós conseguimos, a questão não é que não conseguimos. A questão é, não estamos de acordo com as falas ditas a nosso respeito. E eu e você somos convidados a restaurar essa igreja, reconstruir essa igreja. Reconstruir em mim, você, o desejo de estar
Junto. Estar junto. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Marília, a primeira igreja presbiteriana independente de Marília, tem um salão social, tem um colégio, tem espaço. Temos um templo lindo no centro da cidade. Mas nada disso compõe a igreja. E eu sei que você sabe a respeito disso. O que compõe a igreja é eu e você estarmos juntos, realizando aquilo que Deus diz no Gênesis. E que Deus lá dos altos céus olhe para mim e para você e diga: é bom que eles estão juntos. É bom. É muito bom nós estarmos juntos. Vamos colocar em pé? Eu gostaria de chamar aqui à frente os presbíteros em disponibilidade, pastores, se puderem ficar aqui embaixo. Todos os pastores presentes, conselho da igreja, presbíteros em disponibilidade. E estendam as mãos juntamente comigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo onde nós vivemos um pouco da alegria que o Senhor proclamou em Gênesis, que é de estarmos juntos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor restaure em nós a vontade proclamada em Gênesis, que é de estarmos juntos, de estarmos juntos. O Senhor disse: não é bom que a humanidade esteja só. Que nós possamos, Deus, corresponder a isso, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E que a graça maravilhosa, meu irmão e minha irmã, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor incondicional do Deus Criador, e que a comunhão do Espírito que pairava sobre a face das águas, esteja contigo, com o teu coração, com o teu lar, com os teus animais, com as tuas plantas, com a tua casa plena, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém.